Muito bem, então, bom dia a todos, todas e todes que estão aqui nos acompanhando nesta atividade, neste webinário. Eu sou a Marilda, sou orientadora educacional aqui do SAI, estou representando o setor da orientação educacional. O SAI é o Serviço de Apoio ao Estudante. Estamos localizados aqui de frente com a DAC, do lado do Bandejão. Atualmente o SAI ele faz parte aí da Pró-Reitoria de Graduação e nossa missão é promover atividades que ajudem os estudantes na sua trajetória acadêmica, atuando principalmente em duas frentes: processos de aprendizagem e construção de carreira. E para isso temos desenvolvido várias atividades coletivas, como essa que vocês estão aqui participando, os webinários, as oficinas, temos disciplinas, temos os atendimentos individuais, palestras, rodas de conversa, então sempre oferecendo aí uma gama de oportunidades como atividades extracurriculares que possam ajudá-los aí nessa trajetória, nesse fortalecimento deste nível de ensino que vocês estão atualmente. Eu gostaria de agradecer vocês, né, pelo interesse, pela participação. Nós temos sempre aí utilizado as redes sociais, o e-mail institucional para poder divulgar as nossas atividades. Então, eu reforço aqui o convite para vocês participarem. Daqui a pouco a gente coloca mais informações sobre a nossa programação do semestre. É uma programação que está sempre aí se atualizando, com possibilidades de atividades presenciais em sala de aula e outras atividades utilizando aí o sistema remoto, né, que por um lado a gente já cansou também, né, a gente gosta de ver as pessoas, ver todas as carinhas, mas por outro lado tem nos ajudado aí em termos de otimização do tempo, né, deslocamento, e em especial quando a gente tem convidados de longe, né, como é o caso da Maria Antônia, que eu já vou apresentar para vocês. A Maria Antônia está em Londrina, né, Maria Antônia? Então a gente tem essa, exatamente. Aqui tá quente, viu, Maria Antônia? Aqui também, um forno. Aqui tá calor já, de manhã já tá bem quente. Pessoal, então o webinário ele tem como objetivo trazer informações de qualidade com pesquisadores, profissionais, professores a respeito de uma determinada temática. E a ideia é que vocês utilizem essas informações aí nas decisões, no aprimoramento da vida estudantil, em especial aí na permanência na universidade, ok? Então fiquem à vontade para participarem, seja pelo chat, né, ou seja aqui levantando a mãozinha. A gente tem uma organização aqui mais de direcionamento, que é essa abertura, depois uma fala aí da nossa convidada, mas vocês podem ir colocando questões aqui que a gente vai remetendo essas perguntas, dúvidas, comentários para poder fomentar a nossa discussão, né? Sempre importante, né, ouvi-los, né? E esse espaço é um espaço para isso, para esta finalidade, né? Um espaço aí de troca de informações e de experiências. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, né? Então, nosso webinário hoje tem como título Desvendando as potencialidades da inteligência artificial para a autorregulação da aprendizagem. E eu já agradeço aqui antecipadamente a professora doutora Maria Antônia Romão da Silva, que gentilmente aceitou o nosso convite em compartilhar aí a sua experiência, né, o seu conhecimento sobre essa temática. Então, a professora Maria Antônia ela é doutora e mestre em educação pelo programa da Universidade Estadual de Londrina, né, a UEL. Ela é especialista em metodologia da ação docente e em gestão do design e graduada em design de moda pela Universidade Estadual de Londrina também. Atua desde 2013 como professora auxiliar e pesquisadora da UEL nas áreas de comunicação visual, metodologia do projeto, gestão do design, história da moda, cognitivismo e educação.
né, membro dos grupos de pesquisas certificados pelo CNPq, design de moda, cognitivismo e educação também. Então, gostaria de dar as boas-vindas, né, a Maria Antônia, e passar a palavra para ela. Muito obrigada, Maria Antônia. Eu que agradeço. Formação exótica, né? Eu costumo falar que é uma formação muito exótica da pessoa. Eu vou só colocar aqui uma apresentação para ir guiando a conversa. Vou colocar aqui rapidinho. Acho que logo ela aparece aí. Está aparecendo, chegou aqui para nós. Deixa eu... eu falo que é uma formação bem exótica e eu trabalho também de pesquisa exótica. A pessoa que eu sou, então, da área de design, então, normalmente, eu falo que eu trago um olhar diferente, né, para a área de educação, nas minhas pesquisas. E eu sou apaixonada por tecnologia digital em várias perspectivas. Então, a inteligência artificial, ela é um campo de pesquisa que eu atuo com bastante ênfase, né? Eu falo que eu gosto tanto que eu sou casado com programador. Trouxe para a vida pessoal, né, esse lado. Mas, nos últimos anos, a gente vem, né, principalmente desde o final da pandemia ali, desde o lançamento do chat da OpenAI, a gente já vem falando um pouco mais, né, de inteligência artificial, nesse contexto, principalmente a generativa, mas a minha pesquisa com o campo de inteligência artificial ela já vem de antes, e a nossa experiência, a experiência de vocês, né, com a inteligência artificial também é anterior a esse modismo da inteligência artificial, né? Então, a conversa hoje com vocês, eu pensei em trazer principalmente algumas plataformas que vocês podem utilizar, que tem inteligência artificial que pode auxiliar bastante nesse gerenciamento da aprendizagem, mas, é claro, abordar um pouquinho desse universo de forma geral, tá? Eu não sei se tem alguém aqui que é da área da computação, se tem, coloca aí quem é. Não vou falar sobre linguagens e nada disso, mas eu vou abordar de forma geral, até uma perspectiva da IA dentro da autorregulação mesmo, né, nesse processo do aprender, tá? Mas tem alguém aqui da área da computação? Já coloca para mim, para eu conhecer um pouquinho mais. Ah, ó, o Luiz é da engenharia, ó. Olha lá, ele está trabalhando, ele também está direcionado para IA, porque é interessante conversar com quem já utiliza, já conhece, já aplica, e para quem não aplica, não conhece, não se envolve com isso, passe a fazer isso, porque é uma das perspectivas futuras de que em diferentes áreas vocês vão precisar trabalhar com esse tipo de linguagem, né? Ali, ó, temos matemática aplicada à computação, né, computacional, informática, ali, ó, informática educacional, ó, a Laura, isso é bem legal. Então, as ciências de alimentos já comecem a dar uma olhada com carinho para esse tipo de linguagem, porque é um caminhar de que diferentes áreas vão precisar lidar com isso, né? E na questão da aprendizagem, a gente pode usar esses suportes para facilitar ainda mais o nosso contexto de aprendizagem. Então, eu organizei um pouquinho a nossa apresentação em 3 momentos específicos, assim, só de conteúdo, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da autorregulação da aprendizagem, acho que vocês já, não sei se já dialogaram com isso, provavelmente, né? Mas falar de novo um pouquinho, só para a gente entender aonde ela se situa, a inteligência artificial vai se situar nesse processo, né? Depois, a aplicação real, né? Então, aonde ela está sendo utilizada já, e quais são os suportes que vocês podem utilizar, fora mesmo alguns sistemas que daí, às vezes, a universidade não aplicou, né? Você não tem esse acesso pela universidade, mas você pode ter gratuito pela internet. E eu falo um pouquinho do que seria esse futuro da autorregulação da aprendizagem, ou o futuro da aprendizagem com esses sistemas assistidos pela inteligência artificial, né? Bem, falar um pouquinho, então, da autorregulação, né? Então, o que seria essa autorregulação da aprendizagem, em que contexto aí a gente se encontra sobre
esse tipo de aprendizagem. Então, como que a gente trabalha isso, né? Bem, então, a autorregulação da aprendizagem, a gente pode entender ela como uma ação consciente, intencional, que nós, como estudantes, né, que o aluno em si, ele vai agir sobre o seu processo de aprendizagem. Então, é uma questão intencional, é consciente, né? Então, eu vou ativar e sustentar processos cognitivos, vou monitorar esse processo cognitivo, o meu esforço para aprender de forma intencional para um objetivo de aprendizagem, né? Para que eu consiga atingir meu objetivo. Então, não é apenas um aprendizado em que eu simplesmente me jogo nele de forma inconsciente, vou lá aprender, tá, entrar na minha caixinha. Não, não é assim. Você pensa esse processo, né? Você constrói ele, você planeja, enfim. Então, isso é uma autorregulação da aprendizagem, né? Então, a autorregulação, ela é descrita principalmente num contexto em que a gente tem estratégias cognitivas e metacognitivas e motivacionais que a gente utiliza para gerenciar o nosso processo de aprendizagem. Então, é uma questão de gerenciamento, de ação, de planejamento do aprender, né? Então, não é só chegar na universidade, só chegar na aula, ou só fazer uma atividade. Você planeja, você está consciente o tempo todo daquele processo ali, do que você precisa aprender. E dentro de tudo isso, a gente tem que as estratégias, que eu falo sempre que ela é uma caixa de ferramentas em que a gente utiliza para aprender determinados conteúdos, enfim, você agir melhor sobre o seu processo de aprendizagem. Então, quando a gente fala ali da autorregulação, a gente costuma falar desse modelo aqui, que é proposto por um teórico, né? É porque se utiliza muito desse modelo, porque ele é bem visual, organizado, é uma forma bem interessante de trabalhar com a autorregulação, de compreender ela melhor, né? Então, esse modelo, por exemplo, aqui, ele vai dividir a autorregulação da aprendizagem em 3 etapas. Por que é importante entender etapas? Para a gente entender em que parte esses sistemas de inteligência artificial pode ajudar no processo do aprender, né? Então, por exemplo, nesse modelo cíclico desse autor, do Zimmermann, ele vai falar que a autorregulação da aprendizagem, ela tem 3 etapas, 3 momentos específicos. Então, a gente tem a fase prévia. O que é essa fase prévia? Ela está relacionada ali com o planejamento dos nossos esforços para aprender, né? Então, ela vai estar relacionada ali, por exemplo, análise da tarefa. Então, quando eu pego uma atividade que meu professor passa, quando eu estou estudando um conteúdo novo, até um conteúdo diário, como que eu analiso esse conteúdo para o que eu preciso fazer para aprender ele melhor, né? Então, eu vou ler um texto. Então, qual é o tamanho desse texto? Qual é a complexidade desse texto? Quais são as estratégias cognitivas que eu vou utilizar para estudar esse texto? Então, eu vou sublinhar, eu vou resumir, eu vou usar mapa mental para compreender melhor, agir em cima desse texto? Tudo isso é uma fase prévia. Eu estou planejando, eu estou pensando, né? E isso acontece antes do esforço real de estudar, o esforço do aprender, né? E aqui também está envolvido uma questão muito importante, que são as crenças automotivacionais, né? Então, aqui a gente está falando de motivação, a gente está falando das nossas crenças de autoeficácia. Então, o quanto eu acredito ser capaz de fazer aquilo. Quais são os meus conhecimentos prévios sobre o meu próprio processo de aprendizagem, sobre o meu próprio conhecimento, para que eu consiga planejar esse estudo, né? Quanto tempo eu acredito que eu vou utilizar para aquela atividade? Quem nunca imaginou que ia fazer uma atividade super rápida e passou o resto do dia fazendo ela, o que você achou que você ia fazer em 1 hora, você levou 5, porque você não avaliou de forma adequada aquela tarefa. Enfim, isso é a fase prévia. A fase de execução é o esforço, exato, né? O esforço que a gente dedica ao aprender. E é um processo em que a gente está ali monitorando nossos pensamentos, os nossos comportamentos, esse esforço em si, né? E até mesmo avaliando para modificar o curso da ação quando necessário. Então, por exemplo, eu estou estudando um texto
e eu começo a ver que só sublinhar não é o suficiente, eu preciso começar a anotar. E isso é uma mudança de curso. Às vezes você não tinha considerado que você ia precisar fazer algumas anotações naquele texto. Então, você adiciona mais uma estratégia. E isso, se eu não estou monitorando, se eu não fico pensando o tempo todo sobre o meu processo, eu deixo isso passar. Quando eu consigo avaliar também, começo a ler um texto e paro e penso ali, ó, então o autor falou tal coisa. Eu começo a ver se eu estou entendendo o que eu estou lendo, porque senão eu vou ter que voltar, ler de tudo de novo. Então, isso é importante, né? São aqueles momentos de monitoramento durante o processo de execução da aprendizagem, tá? E aí nós temos realmente as estratégias cognitivas aconteceram nesse processo. E a fase de avaliação. A fase de avaliação, no modelo Zimmermann, ela está relacionada ali ao auto-julgamento, auto-reação. Então, é aquele momento em que, depois do nosso processo ali, da fase de execução realmente, você vai avaliar o seu produto de aprendizagem. Tanto o produto, eu aprendi, eu entendi, como também o processo, o seu caminho, a sua trajetória que te levaram até aquele momento. Então, aquela estratégia foi eficaz? Estudar naquele horário foi eficaz? Eu realmente consegui aprender? O que eu preciso modificar? Por quê? Por ser um ciclo, os resultados dessa ação que nós fizemos até agora, prévia, execução e aí na avaliação, ela alimenta um novo ciclo. E são esses resultados que vão alimentar a sua crença de autoeficácia. Então, são as suas experiências em relação a esse processo de aprendizagem que vão te levar a acreditar se você pode ou não continuar estudando aquele conteúdo, se você acredita ou não que você tem capacidade, enfim. Então, todo esse processo é o processo de autorregulação. E é interessante a gente entender bem isso, para a gente saber que a gente consegue agir sobre a aprendizagem. Você pode modificar a sua trajetória de aprendizagem, tá? E aí, tudo isso a gente está envolto das estratégias de aprendizagem, que são o nosso repertório autorregulatório, né? Então, cada uma dessas fases, elas são permeadas por estratégias. Então, aí nós temos as estratégias cognitivas, que são utilizadas pelos estudantes, por todos nós, para aprender, realmente, para agir sobre o conteúdo. Elas, é claro, vão ser diferentes a aplicação de acordo com o conteúdo que você está estudando, né? A metacognição, que é a nossa capacidade de refletir sobre o nosso processo de aprendizagem, então, compreender melhor, monitorar esse processo de aprendizagem, controlar a aprendizagem, né? A forma de pensar sobre aquilo. E a área da motivação em si, né? As estratégias de regulação da motivação. Porque a motivação, ela está relacionada às nossas crenças, né? Ela está relacionada o que nós acreditamos, a nossa capacidade do aprender, né? E até mesmo de você manter a sua motivação para você concluir uma tarefa, concluir um curso, concluir um texto, concluir aquele processo de construção dessa aprendizagem, né? De se engajar realmente. E é claro que essas estratégias e esse processo, ele se altera, ele não é único, ele se modifica, ele é mutável, ele é complexo, e de acordo com a disciplina, de acordo com o contexto em que você está, ele é modificado. Por isso que a gente precisa ter um repertório de estratégias de aprendizagem que consigam atender às diferentes necessidades, né, dentro desse processo todo. Então, a gente tem alguns desafios nesse montante de uma aprendizagem autorregulatória, né? Quais são esses desafios? A gente se depara todos os dias, né, na vida universitária com esses desafios. A procrastinação é um desses elementos comuns que nós temos, mas nós temos outros. Então, aqui eu trouxe alguns fatores e desafios para a gente pensar em como a autorregulação, a IA pode nos ajudar a autorregular nosso processo aí de aprendizagem. Tá? Então, pensa assim, se eu tenho que planejar, e eu não tinha percebido ainda que eu planejo meu estudo, ou nunca planejei, passo agora a planejar, tem esse processo de execução, e eu nunca pensei exatamente nesse processo de sublinhar, de sintetizar, de fazer um mapa mental,
de trabalhar o conteúdo, e depois até mesmo de avaliar, mas eu passo por isso todos os dias, né? De certa forma, ainda de forma consciente, mas agora eu vou passar a trabalhar de forma consciente, mas ainda assim eu tenho fatores e desafios que eu enfrento diariamente. E quais seriam esses fatores que a gente precisa começar a pensar na vida universitária? Uma das principais, eu falo que é a pressão acadêmica, né? O prazo apertado. Eu falo assim, a gente tem tanta coisa para fazer na universidade que nunca dá tempo para nada. Eu vi que tem uma pessoa que já no começo, deixa eu ver lá em cima, o Robert Nilson, ele falou que ele está em aula e está ouvindo. Então, essa sobrecarga, né? A gente tem prazos apertados, nós temos uma quantidade significativa de coisas para a gente fazer dentro do nosso tempo, né? E isso pode causar uma ansiedade e um estresse muito grande. Outra coisa é o fracasso, né? O medo de um fracasso. Seja ele um fracasso total, né? Um fracasso escolar, mas também o fracasso diário, né? Então, assim, às vezes a nota baixa, o fracasso em relação à minha performance, fracasso em relação ao processo do aprender realmente. Então, esse medo também pode causar uma ansiedade e um estresse, que torna muito mais difícil para o aluno autorregular sua aprendizagem, tá? Então, a gente precisa começar a observar, a identificar também um pouquinho desses elementos que nos levam a esse estresse. E para isso que a gente precisa planejar melhor nosso processo de aprendizagem. Outra questão são as crenças, né, e a motivação, que é crucial para o processo de autorregulação da aprendizagem. O aluno desmotivado, ele tem mais dificuldade de se comprometer com estudos de forma consciente. Então, pensem vocês, reflitam aí um pouquinho. Quando você se sente desmotivado, seja no conteúdo, seja numa disciplina, seja por uma tarefa, é difícil você manter um comprometimento com aquela atividade, com aquele conteúdo, né? Você vai para a aula como se fosse, gente do céu, um martírio, né? Então, você não tem dificuldade de manter aquela concentração, o seu foco, intenção, engajamento. E isso leva muito à procrastinação, né? A gente acaba procrastinando mais ainda quando a gente está desmotivado. Então, isso é um fator que a gente precisa trabalhar também e monitorar com mais constância. Manter a autodisciplina. Então, quando a gente fala ali de uma gestão de tempo, a gente está falando de uma autodisciplina em relação ao nosso tempo de estudo, né? Então, estabelecer cronograma regular, né, diário, semanal, e cumprir, avaliar esse cronograma é um desafio para muitos alunos, né? Então, às vezes você não organiza a sua semana, você não organiza todas as disciplinas que você precisa estudar, todos os conteúdos, você acaba estudando em cima da hora para a prova, desenvolve um trabalho, passa a noite em claro para entregar aquilo no prazo, porque daí você não se organizou direito, você estava desmotivado e a procrastinação se instaurou no seu dia. E aí, a sua aprendizagem, você acaba ficando estressado, angustiado, e aquilo vai autossabotagem, exatamente. Porque você está de saco cheio, sua motivação está lá embaixo, e você se autossabota. Você vai deixando aquilo para depois, para depois, para depois, e você tem que fazer de última hora. Faz de qualquer jeito. Às vezes a sua nota vai refletir esse processo, né? E aí isso vai alimentar de novo o seu ciclo de autorregulação da aprendizagem, do seu ciclo de aprendizagem, e isso vai bater diferente com as suas crenças, e isso vai fazer com que sua crença, provavelmente, fique baixa da sua autoeficácia. Vai falar assim, não fui capaz, não consegui fazer, e você acha que isso vira uma bola de neve, né? Você vai acreditando que não tem o que fazer, como mudar, e na verdade tem, né? A gente só precisa aprender a agir. Ó, Itamar colocou ali, essa é uma realidade inevitável para todos nós. Estou aqui envolvido numa escrita da tese, sei bem como que é isso, Itamar. Com o trabalho, com os meus filhos pequenos, eu também. Tenho uma filha pequena. E vivo buscando aprender e eventos maravilhosos como esse. Obrigada. Espero que você goste mesmo. Mas eu entendo isso. E se a gente não se organiza, acho que a vida fica mais complicada ainda. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que me organizo o tempo todo, diariamente, e reviso minha organização. Porque senão não dá.
você não consegue atender todas as suas demandas, né? E aí a gente gera uma sobrecarga cognitiva muito alta, né? Você não consegue dar conta, porque você está aqui estudando, por exemplo, o Itamar, estou aqui escrevendo minha tese, pensando no meu filho, ouvindo uma palestra. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e às vezes você não consegue ter um foco específico. Então, a gente precisa aprender a se organizar de forma adequada para que você tenha tempo para fazer tudo que é essencial naquele dia. Eu sei que às vezes a gente não consegue atender tudo ao mesmo tempo, no mesmo nível, por isso que a gente precisa estabelecer algumas prioridades, o que é possível a gente fazer num tempo. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu trabalho com eles cronograma e organização semanal, de que a gente tem que ter aquele momento do escapismo, aquele momento do relaxamento, a gente tem que considerar no nosso cronograma uma visita, um namoro, um passeio, e tudo isso junto, é claro, dos nossos compromissos diários com o nosso aprender, com a nossa família. A gente não pode achar que você vai conseguir passar a tarde inteira, até tipo 8 horas de estudo, sem parar. Não, você não vai poder considerar isso. Você tem que ser realista, mensurável, metas mensuráveis, né? Então, isso também é uma outra coisa extremamente importante. Definir metas de aprendizado específicas e mensuráveis, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, os estudantes têm muita dificuldade em definir metas claras de aprendizado e metas que são mensuráveis. Então, toda vez que você vai fazer uma atividade, você precisa estabelecer metas. Vamos começar com metas básicas. Só que seja uma meta, por exemplo, eu tenho que terminar isso até tal hora. Isso é uma meta, porque não, imensurável. Não adianta a gente estabelecer metas que são subjetivas. Você precisa estabelecer metas mensuráveis. Eu sempre falo assim, para aprender, se a gente pensar na autorregulação da aprendizagem, é como construir um edifício, né? Uma edificação, uma casa, enfim. Primeiro você tem um planejamento, que é a planta baixa, é todo o processo de visualização de como será essa construção, todas as diretrizes e planejamento, um momento de execução, e esse momento de execução nós temos metas claras que a gente precisa atender. Então eu tenho que assentar tijolo, eu tenho que trabalhar com aquela edificação, eu tenho que trabalhar com todas, dia a dia com a sua construção. E as metas claras e mensuráveis são isso, é assentar o piso, é assentar o tijolo, né? Então, ser mensurável, conseguir avaliar quantos tijolos eu vou pôr naquele dia no meu processo de aprendizagem. Não adianta eu falar, quero ser feliz, mas tipo assim, como que eu vou mensurar isso? Então, metas, eu tenho uma meta grande, um objetivo específico maior, né? Mas eu tenho outros objetivos que eu preciso diariamente atender para chegar naquele final, né? Então, a dificuldade em definir metas também é um desafio muito grande para o estudante, o que pode resultar numa falta de direção em relação aos estudos. Então, eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo, estou estudando tudo ao mesmo tempo, mas eu não tenho uma direção do que realmente eu preciso atender de foco nesse momento, né? Isso causa também, de novo, uma angústia, um estresse, e que vai alimentar de novo nossas crenças, e a gente vai acabar tendo caindo na desmotivação, de novo na procrastinação, e vira um ciclo que não tem fim, né? Outra coisa também são os altos padrões que a gente tem sobre a nossa própria performance, né? E a questão, é claro, de se sentir sobrecarregado, que é o que a gente está falando até agora, né? Isso leva a gente também a um outro processo, que é não estar ciente das estratégias de aprendizagem eficazes para trabalhar determinado conteúdo, que é o repertório. Por isso que é importante a gente ter na nossa caixinha de ferramentas de estratégia de aprendizagem várias estratégias, né? A gente ampliar o nosso repertório. Porque nem sempre sublinhar um texto vai ser a melhor forma de estudar um texto, né? Dependendo da disciplina, você não consegue trabalhar as mesmas estratégias de aprendizagem. Eu falo isso, por exemplo, eu sou professora de um curso teórico-prático, então tem as disciplinas teóricas e as disciplinas práticas. As estratégias utilizadas nas disciplinas teóricas nem sempre vão dar para o meu aluno conseguir transpor ela por uma disciplina prática.
vocês no dia a dia, vocês devem observar isso. Então, tem estratégias de aprendizagem que eu utilizo numa disciplina que eu não consigo utilizar para estudar o conteúdo da outra disciplina. E aí é importante a gente ter isso muito claro. Não adianta você ficar lá batendo na mesma estratégia se aquilo lá não funciona. Outra coisa importante é que não é porque uma estratégia de aprendizagem dá certo com um colega que vai dar comigo. Eu preciso, aí entra a metacognição, eu preciso compreender a melhor forma que eu aprendo. Então, por exemplo, tem aluno que vai fazer anotações assim, loucamente, né? E precisa anotar tudo. E já tem aluno que, se fizer um esquema visual, não precisa nem ser um mapa mental, qualquer esquema, coloca uma palavra, puxa uma flechinha, e lá, ele consegue muito bem fazer uma síntese daquele conteúdo e aprender melhor. Então, nem sempre as estratégias de aprendizagem do colega também funcionam com você. Por isso, você tem total liberdade de inventar suas estratégias, experimentar outras estratégias. E quando eu não conheço ou não tenho consciência dessas estratégias, aí eu não estou ciente do que eu posso trabalhar de forma eficaz. E aí eu acabo até perdendo tempo, não consigo otimizar meu processo de aprendizagem. As distrações. As distrações também são questões muito importantes, né? A gente tem presença de distratores o tempo todo, né? Igual o Itamar falou, filho entrando, filho saindo, você estudando, é um distrator. Outra coisa, rede social. Então, você tem lá o Instagram que ele te manda mensagem, olha ali, alguém te curtiu, não sei o quê, você tem WhatsApp, né? Então, você fica recebendo ali mensagem o tempo todo. Silencia essas coisas, gente. Silencia na vida, principalmente no momento de estudar, escolhe o celular. Porque são questões, a não ser que você silencie isso, você consegue usar o celular de boa. Mas pensa, a gente precisa começar a controlar os distratores, né? Tanto dispositivo eletrônico, ruído, tudo que você observa que atrapalha a sua concentração, né? Então, isso também dá uma sobrecarga cognitiva muito alta, então você precisa começar a trabalhar também essa questão do distrator. O ambiente onde você vai estudar, o melhor horário, nem todo mundo funciona nos mesmos horários de estudo. Você já observou isso? Você tem que começar a pensar qual é o melhor horário que eu consigo estudar, que me é possível, é claro, pela minha vida louca, mas que eu também funciono melhor, né? Isso é importante também da gente começar a pensar dentro desse contexto de distratores, né? Avaliar o próprio processo, a compreensão. Então, começar esse conhecimento metacognitivo, de começar a pensar como eu compreendo as coisas, quais são as abordagens mais adequadas para o meu momento de estudo, né? Isso é muito importante. E por último, ali que eu coloquei, que é o que a gente já vem falando, que é a sobrecarga cognitiva. Então, como que a gente gerencia tanta informação em excesso que a gente recebe todos os dias? E a gente está vivendo, né, nessa quantidade absurda de informações, né? O Itamar, o Robert Nilson, que estava ali na aula, então, já está trabalhando com excesso de informação ao mesmo tempo. Então, como que a gente pode fazer isso? Porque a gente é um desafio, e é um desafio que o estudante universitário enfrenta todos os dias, tá bom? E aí é nesses desafios que a inteligência artificial, os sistemas de IA podem ajudar, tá? Aí eu trouxe essa frase de um escritor, de um pesquisador da equipe dele, que eu gosto muito, que é o Jim, né? Ele é um artigo muito bom, depois se quiserem eu passo. E ele vai falar um pouquinho, ele tem esse excerto que eu acho importante, que ele fala de um elemento muito importante, que é o apoio pedagógico. Porque, assim, a atmosfera e a condição do ambiente de aprendizagem, ele pode atuar como um facilitador ou inibidor da autorregulação da aprendizagem. Porque o ambiente, o apoio pedagógico, o papel do professor, o contexto da aprendizagem, o ambiente educacional que você está, e tanto plataformas educacionais que você utiliza de apoio instrucional, ele pode facilitar ou inibir o seu processo de autorregulação. Porque ele vai interferir na questão da motivação, na forma como você gerencia as coisas, né? E aí é dentro desse apoio pedagógico, desse contexto, né? Que você consegue trabalhar esses sistemas. Eles veem a aplicação da inteligência artificial para apoiar a autorregulação da aprendizagem
ela vem nesse contexto de auxiliar o ambiente de aprendizagem a facilitar o processo de aprendizagem, né? A facilitar essa aprendizagem autorregulada. Quando a gente trabalha a IA dentro de sistemas específicos de aprendizado, principalmente das universidades, né, direcionados para a autorregulação, ela busca medir a autorregulação da aprendizagem, né? E aí, nesse processo, a gente consegue fornecer intervenções apropriadas para a habilidade de autorregulação do estudante. Então, a gente começa a falar aqui de um aprendizado que vai para além de um lugar comum. Ele chega a uma personalização, tá? Ah lá, a Stephanie falou que ela usa a inteligência artificial para montar exercícios para estudar. Exatamente, e ajuda muito, e é uma estratégia de aprendizagem cognitiva. Adorei, Stephanie. Qual que você utiliza? Qual sistema? Porque eu vou falar de um aqui, que eu acho muito... O chat, claro, né, o chat. O chat GPT, exatamente, né, os chatbots, eles são muito bons. É de lei. Exatamente, é de lei. A gente precisa começar a trabalhar esses sistemas em favor do nosso processo de aprendizagem. São ferramentas, né, muito, muito, muito boas para o nosso dia a dia, como estudantes, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, e é o que a Stephanie falou ali, por exemplo, do chatbot da OpenAI, é porque, assim, a gente consegue trabalhar com uma personalização do meu processo de aprendizagem. Então, por exemplo, ela gosta de criar exercícios para estudar. E isso é uma estratégia muito bacana, cognitiva, profunda, né, que nos ajuda a construir todo um repertório muito bacana de conhecimento, e ela utiliza o chatbot para fazer isso com ela. Então, pensa assim, é uma colaboração, né, entre a ferramenta e o estudante. Quando a gente trabalha isso, a gente trabalha uma ideia de personalização. Por quê? Porque a Stephanie, ela está trabalhando a personalização de perguntas e respostas de acordo com o perfil dela, no conteúdo que ela quer pesquisar, que ela quer estudar, e ela dá ênfase aonde ela precisa estudar com mais afinco, né, com mais profundidade. Isso é uma personalização. Quando a gente traz a IA para o nosso processo de aprendizagem, a gente está falando de um aprendizado adaptativo. Adaptativo a quê? A minha necessidade de aprendizagem, ao meu perfil de aprendizado. Por isso, avaliem, conheçam bem como vocês aprendem. E comecem a pensar um pouco mais nisso, não de uma forma automática, mas intencional, né? Então, como que eu posso usar esses sistemas para adaptar o meu próprio aprendizado? Um sistema é da universidade e ele é assistido por esse tipo de inteligência, ele já trabalha com uma certa adaptação de conteúdo, de vários elementos para o seu processo de aprendizagem, tá? Então, principalmente, a gente tem que pensar que a IA vem para ajudar a gente a personalizar o nosso próprio aprendizado. E aí, aqui eu trouxe algumas aplicações, né, que a gente já utiliza. Então, a IA, ela pode ajudar a definir metas de aprendizagem. Então, como a gente estava falando de metas mensuráveis, a IA, ela trabalha com 0 e 1, gente. A gente precisa trabalhar dentro de uma questão mensurável. Então, mesmo que a gente trabalhe ali, por exemplo, com sistemas de linguagem natural, que, por exemplo, né, o chat utiliza, né, o chatbot ele utiliza, a gente precisa trabalhar numa questão mensurável, né, que é possível de ser compreendida. Então, metas de aprendizagem, o sistema ele pode te ajudar a trabalhar com metas de aprendizagem, né? Sugerir planos de ação, oferecer dicas de estudo com base no seu histórico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de sistemas que são da própria universidade, ela tem com base no seu histórico escolar que eu falo assim, seu histórico de desempenho escolar, de nota, mas também de contexto de interação com o sistema, tudo isso é extraído, esses dados são trabalhados pelo sistema e ele cria um perfil de desempenho e um perfil o seu perfil, né? E com base nisso ele pode personalizar ainda mais seu processo de aprendizagem. Sugerir materiais de estudo, sugerir estratégias, né? Então, principalmente quando esses sistemas são ligados, principalmente relacionados à real autorregulação de aprendizagem, quem trabalha isso de forma efetiva, ele também pode sugerir estratégias de aprendizagens para você, né?
O importante é que a gente tem que entender que isso é sempre com base na sua interação. Então, eu sempre falo isso. Você não pode ter medo de interagir com esses sistemas, porque quanto mais você interage, ensina o sistema sobre o seu próprio estilo de aprendizagem, sobre suas próprias necessidades de aprendizagem, mais ele aprende sobre você, mais ele pode te dar suporte, né? Análise de dados comportamentais. Então, alguns sistemas já são sensíveis o suficiente para isso. No Brasil, a gente ainda não tem sistemas voltados para a autorregulação da aprendizagem, né, assim, de acesso geral, mas nós já temos estudos que têm essa questão de sistemas que são sensíveis a afeto, né? Outros que trabalham com dados multimodais, então que capturam questões fisiológicas, né, suor, batimento cardíaco, acompanhamento do ocular. Então, alguns sistemas que já estão se aprimorando ainda mais para darem suporte mais personalizado ainda, né? Feedback personalizado. Então, o sistema ele pode te dar feedbacks cada vez mais personalizados, né? E que isso pode apoiar a sua autorreflexão. Então, ao longo de um semestre, ao longo de um processo de estudo de uma prova, enfim, que é igual a Stefane falou ali, o que acontece com o chatbot? Ele dá para ela um feedback sobre a interação dela do estudo daquele conteúdo. E é full time, né? É o tempo todo, naquele momento. Então, você não precisa esperar um feedback do professor, pode demorar. Aquilo ali acontece no tempo que você precisa, durante o processo de estudo, né? Então, se a gente pensar lá naquelas fases da autorregulação da aprendizagem que eu falei, então, por exemplo, na fase prévia, a inteligência artificial, sistemas de inteligência com suporte de IA, para te dar um apoio ali durante o processo de autorregulação, por exemplo, na fase prévia, ele vai te auxiliar no planejamento, fornecer base de análise da tarefa. Então, você pode explicar como é a tarefa e ele pode te auxiliar em relação a como estudar melhor aquele conteúdo, né? Auxiliar na regulação da motivação. Então, ele pode te auxiliar no processo de regulação da motivação, sim, se você trabalhar um pouco mais de questões de afeto com ele. Então, colocar, estou sentindo isso, estou desmotivado, eu não estou conseguindo... Aí ele vai falar de forma prática. Faça isso, faça aquilo. Isso é bem interessante, porque você consegue ter estratégias de regulação da motivação, né? Então, você consegue pensar sobre sua própria motivação, tá? Não que ele vai ser sensível a você, mas ele consegue te auxiliar em bastante dessas informações, né? Na fase de execução, então, ele pode te auxiliar com a aplicação das estratégias cognitivas, né? Ou de regulação da motivação, um monitoramento do processo de aprendizagem, principalmente na questão de buscar ajuda durante as dificuldades. Então, por exemplo, igual ali na Stefane, se você tiver dúvida, você consegue usar um chatbot para conseguir tirar uma dúvida rápida, pedir um auxílio. Às vezes porque a gente sabe que pedir ajuda é uma estratégia de aprendizagem, mas às vezes eu não tenho costume, vamos passar a ter, de pedir ajuda para o professor, mas às vezes eu não tenho essa abertura também com o professor. Então, com o colega, com outros sistemas. A gente também tem sistemas colaborativos entre uma comunidade aberta, e você pode pedir ajuda. Então, essa ideia até de pedir ajuda durante as dificuldades, o sistema pode te ajudar. Sugestões inteligentes de aplicação de estratégias de regulação cognitiva, trabalhar melhor a compreensão de conteúdo, monitoração do aprendizado. Isso tudo é na fase de execução. E na fase de avaliação, ele pode ajudar a compreender melhor como foi o seu processo de aprendizagem, né? Avaliar a sensação de realização de autossatisfação, né? Trabalhar esse feedback com reconhecimento em relação ao seu desempenho, né? Então, tudo isso, esses sistemas podem ajudar vocês. Bem, aí aqui eu trouxe só para falar mais ou menos como são as aplicações atuais, né? Então, por exemplo, plataformas de gestão de aprendizado. Muitas instituições então têm essas plataformas de gestão de aprendizado, né? Elas normalmente são usadas mais no ensino online, mas algumas universidades elas abrem para cursos que são presenciais e que utilizam isso como um complemento, né? Ou no ensino híbrido. Mas vamos supor assim que eu não tenho essas plataformas de gestão de aprendizado na minha faculdade. O que eu posso fazer? Então, por exemplo,
A Stephanie deu o exemplo do chatbot, né, da OpenAI, tem o chatbot da Google, né, então a gente tem vários outros chatbots, mas a gente também pode usar assistentes virtuais. Então, por exemplo, a Alexa, você pode usar a sua Alexa, se você tiver, ou a Siri, enfim, para criar lembretes, criar lista de tarefa, responder perguntas. Então, é também uma coisa bem dinâmica, que dá para trabalhar, né? É uma forma de iniciar. Aplicativos de anotações digitais. Então, a gente tem alguns, eu até vou mostrar depois, que são gratuitos, né? Que você pode acessar, que te ajudam, facilitam nas suas anotações, na organização, planejamento de estudo, avaliar recursos de aprendizado, tá? Aí, Luiz, depende do que você vai falar. Isso também que o Luiz colocou é importante, tá? Porque, assim, eu falo que uma das coisas importantes para a gente nessa era, trabalhando com IA, e quem é da área, me corrija se eu estiver errado, é aprender a dar comandos desses sistemas, né? Então, são os nossos prompts, né? A gente precisa aprender a utilizá-los. A gente tem que ter consciência que a parte gratuita desses chats, principalmente da OpenAI, ela não tem atualização a partir de 2021, tá? A gratuita, a paga já não, ela tem mais recursos, mas a gratuita não tem. E outra coisa também é que ela tem uma limitação do banco de dados, né? Então, por exemplo, assim, principalmente artigos disponíveis no escolar, em algumas plataformas, ela não tem acesso, tá? Então, o que você tem que aprender com ela? Você tem que aprender com ela, por exemplo, você pode usar um chatbot para te ajudar a organizar revisão gramática do seu texto, sintetizar, né? Fazer uma síntese. Você fez lá um texto, você estabeleceu uma síntese daquela aula, nananã. Você pode usar esse sistema como um colega, um colaborador do seu trabalho, em que ele vai te ajudar a sintetizar mais aquilo ainda. Ele pode te ajudar a transformar aquela síntese em tópicos para você criar um mapa mental. Então, assim, você não está usando ele como uma forma de pesquisa, você está usando ele como um suporte de aprendizagem, né? Então, é um algoritmo que pode te ajudar, porque você não está buscando uma resposta com precisão, você está trabalhando ele como um suporte para te ajudar a aprender mais fácil, entendeu? Então, ele é uma forma de organização, tá? Igual esses aplicativos de anotações digitais, ele é exatamente para isso. Você cria as anotações, você trabalha tudo aquilo, mas ele pode te ajudar a ter um recurso de estabelecer tempo para aquilo, né? Então, são coisas bem interessantes de observar, tá? Então, principalmente no chatbot, o que a gente tem que tomar cuidado é com o comando. Então, ele não é para te substituir, que é uma coisa que eu vou falar depois. A inteligência artificial ela não vem substituir a sua agência como estudante, a sua gerência do processo. Ela vem como um suporte. Ela é só isso. Pensa que ela é uma caneta e um caderno, tá? Ele é um suporte, ele é uma ferramenta, ele é só um instrumento, tá? Outra forma também que eu sugiro são aplicativos de organização, né? Que podem te ajudar ali a criar também mais listas, definir prazo, organizar trabalho, mapas. Por exemplo, o Canvas, na minha área a gente tem até uma piadinha, né? Não trate como pacote da Adobe que a gente trata como Canvas. Mas no caso, o Canvas como ferramenta de aprendizagem também é bem legal para você criar mapas mentais, tudo, mas ele já tem recursos de IA que pode te ajudar bastante nessa síntese visual, tá? Então, igual eu tô falando aqui, a mesma coisa do chat, a mesma coisa desses sistemas aqui como o Canva. São só elementos para você ter um suporte para trabalhar melhor as suas estratégias de aprendizagem, tá? Aí aqui eu trouxe umas sugestões para vocês. Eu vou colocar até, não sei se vocês já conhecem algum desses, se já conhece, né? Pode falar. Eu trouxe alguns aqui e vou colocar aqui do lado para quem quiser entrar e acessar, tá? Então, por exemplo, esse daqui é um sistema
Ah, legal, o Luiz Felipe ele usa a Anzana, mas é mais como um calendário interativo. É ótimo para criar um cronograma de organização de trabalho. E o Trello, né, também é importante. Dá para também fazer uma associação, um plugin de inteligência artificial já com o Trello. Então, dá para usar muitas informações, muita coisa que você pode trabalhar para organizar seu cronograma, né? Isso é bem legal. Calendário interativo é ótimo, tá? Esse aqui que eu trouxe, o Quizlet, ele é uma versão gratuita, ele tem uma versão gratuita, tá? Ele permite você criar flashcards, né? Jogos de estudo, testes personalizados, que é mais ou menos o que a Stefane faz no chat, dá para você fazer aqui também, né? Trabalhar com jogos de estudo, que é bem legal, às vezes para você trabalhar até a sua regulação da motivação, então transformar aquela atividade chata, aquele conteúdo chato em algo bem interativo, bem bacana de se trabalhar. Então, esse é um... E ele é assistido por inteligência artificial, ele é bem legal, ele dá para você personalizar bastante. Esse é o Socrative, ele é ótimo, ele é bem bacana, tá? Ele é mais voltado para educadores, né, para professores, para usar com alunos, mas um estudante pode usar. Você consegue criar um perfil como estudante e você consegue criar questionários interativos, exercícios, avaliações, tá? Isso pode ser muito útil para revisar conteúdo. Então, é muito bom. Ah, o Luiz Felipe falou que não consegue trabalhar muito bem com o Duolingo. Isso é ótimo, isso é ótimo, pessoa. Mas é ótimo que você avaliou que você não está muito bem com essa parte de gamificação. Por exemplo, o meu marido, ele adora o Duolingo, né? Ele se dá super bem com essa questão de jogos de estudo, porque aí a pessoa é competitiva e não sei o quê. Mas, por exemplo, você não se dá bem. Isso é um processo de monitoramento. Tipo, eu não me dou muito bem, então é um tipo de estratégia que eu não vou trabalhar, né? Então, já pode. Lembrando, igual eu falei, avaliem bem como é o seu processo de estudo, para você poder selecionar estratégias de aprendizagem que são eficazes e suporte também. Então, quais são os softwares, as ferramentas disponíveis que tem na internet ou que a minha universidade me promove, que eu posso não usar, que é mais adequado ao meu processo de aprendizagem e aos meus objetivos também de aprendizagem, né? Então, isso é interessante Esse é o Notion. O que ele tem de... Esse aqui, ele é ótimo, tá? É uma ferramenta personalizável, altamente personalizável. Eu deixei aqui aberto, eu fiz um novo perfil para ver. Você pode criar como você planeja utilizar esse sistema, então, se é para uso pessoal, se é para instituição, né? Ah, a Laís já usa, que lindo! Exatamente. E ele é muito bom, né? Ele é muito personalizável, ele é muito produtivo, né? E ele cria documentos, listas de tarefas, informações de tudo, você consegue organizar tudo ali. Isso é muito legal, você consegue personalizar muito bem usando essa ferramenta. Aí eu fico muito feliz de saber que já tem gente que usa. O Otávio falou, já tentei usar, mas me perdi. Isso também é bem legal. Quando a gente vai começar com uma ferramenta nova, a gente tem que, às vezes, dedicar um tempo para conhecer esse instrumento, né? Para conseguir trabalhar ele de forma mais produtiva. Mas, Otávio, olha, não desista. Não desista, tente de novo, veja, né, onde que você falhou na primeira, onde que você se perdeu, monitora lá, retorna para essa ferramenta, para você tentar trabalhar, porque ela é uma ferramenta muito positiva, tá? E outra ferramenta, essa aqui você pode baixar no seu computador, para você trabalhar com ela, tá? Ela é uma ferramenta também gratuita, tá? Todas essas que eu trouxe, ela tem suporte gratuito, tem algumas que tem o seu upgrade pago, mas essas são todas gratuitas, né? Essa aqui, essa última, a Obsidian, é uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento, tá? Ela é baseada em anotações, né?
E ela vai utilizar essa metodologia de anotações para estabelecer interconexões entre elas. Então, assim, o que o Obsidian precisa? Ele precisa de um tempo maior para vocês conhecerem o sistema, porque ele é bem mais complexo, mas ele trabalha com uma rede de possibilidades de construção de conhecimento muito legal, tá? Então, assim, você consegue trabalhar com visualizar anotações de uma forma, visualizando padrões, né? Você consegue estabelecer mapa mental de uma forma muito legal. Ele vai criando teia de conexões, podem te ajudar bastante. Ele tem plugins bem legais que você também pode trabalhar, né? Então, assim, o que a gente só precisa tomar um cuidado com esse sistema aqui é que ele, às vezes, precisa de um conhecimento um pouquinho maior do seu processo de aprendizagem, já de um percurso autorregulatório. Mas você consegue customizar, otimizar muito, 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 muito o seu processo de aprendizagem utilizando esse sistema de inteligência artificial, né, assistido por inteligência artificial. Então, ele é muito legal para você organizar seu pensamento. Essas são 4 ferramentas, assim, que eu faço de sugestões gratuitas e que tem esse suporte bem bacana, que às vezes a universidade ela não tem ainda sistemas que são assistidos por inteligência artificial, né? No Brasil a gente tem muito pouco isso ainda disponível para o estudante. Mas nós temos essas ferramentas gratuitas na internet que são bem interessantes de trabalhar. Ah, Mariana, mas eu não quero trabalhar com esses sistemas aí assistidos ainda por IA. Tudo bem, comecem pelo menos com sistemas em loco, né? Que não tem todo esse dinamismo. Mas experimentem, conheçam, né? Se permitam. Um dos problemas que a gente tem quando a gente fala de inteligência artificial é o uso da aplicação desses sistemas. Temos alguns aspectos envolvidos aí, né? Eu falo que o aluno precisa, sim, auto-perceber como estudante, né? Então, qual é a sua identidade como estudante? Como indivíduo, como que eu me vejo como estudante? Eu me vejo como esse estudante que só recebo ou que eu posso agir, modificar no processo? Então, esses sistemas, quando você busca esses sistemas, eles são principalmente para isso, né? Para te auxiliar como estudante, né? Se vê naquela perspectiva de, eu vou estudar, eu preciso aprimorar meus conhecimentos, a forma como eu estudo, né? Isso é muito importante de compreender. Se vocês já estão aqui, é porque vocês têm esse tipo de interesse. Então, é realmente se identificar com o processo de aprendizagem, né? Quem sou eu na fila do pão, né, do aprender? E outra coisa é entender que esses sistemas de inteligência, ele vem para cooperar, é um processo de cooperação entre o aluno, o estudante e o sistema, tá? Então, a gerência ainda é sua, ainda é do estudante, tá? Essa questão de que o aluno e o sistema, eles vão colaborar, tá? A liderança ainda é sua. O dono do banco de dados é você que interage com esse sistema, você que alimenta ele com a informação, você que vai dar o comando para ele, né? Igual eu falei, os prompts. Então, eu tenho que aprender a como dar comandos para esse sistema, tá? Não tenham medo dele, ele não vai, uma das coisas que os estudantes têm medo quando a gente trabalha com esses sistemas é que esses sistemas vão podar a sua criatividade, ou que eles vão, assim, tomar conta, na verdade, não vai haver um processo ali também de troca com o professor, não é isso, né? Ele é mais uma forma de colaboração, tá? E aí, para finalizar ali, qual é o futuro da aprendizagem, da autorregulação da aprendizagem com os sistemas? Bem, a gente fala muito da cooperação, e cada vez mais, né, quem pesquisa essa área, fala de um processo educacional auxiliado pela IA, né? Não centralizado na IA, ela é auxiliada. Então, o importante é o estudante, o docente e o sistema. Então, são 3 ali abordagens específicas, é um pilar importante, né? O estudante, o docente, a instituição e o sistema, né? Que vão trabalhar em interação ascendente entre as partes, né? Então, às vezes, a IA, ela vai cedendo, em parte, o controle para você, depois você assume. Então, assim,
é todo um processo de cooperação mesmo, tá? Uma transferência adaptada, então a gente fala que cada vez mais esses sistemas eles vão dar transferência adaptada e gradual por um controle das funções da IA para a regulação humana, né? Para esse regulador humano. Então, isso também é bem importante, a gente vê uma ciência da função da IA, como que ela vai se trabalhar, quais são as linguagens, né? A gente também, nos estudos atuais, estão falando muito dessa ideia de que a pessoa, ao interagir com a IA, o indivíduo, ele tem que entender quais são as linguagens que estão ali, pelo menos entender como elas funcionam, de certa forma, para ela optar também por qual controle, qual linguagem ela quer interagir, né? Isso também é importante. Bem, e aí, então, qual seria essa base teórica? A gente fala de um hibridismo, né, de sistemas híbridos. Então, seria esse diálogo entre a autorregulação da aprendizagem, um contexto de corregulação e regulação socialmente compartilhada. O que é isso, né? Então, eu uso esses sistemas como um suporte corregulatório, né, que vai me auxiliar nesse processo de regulação da aprendizagem, né? E até mesmo nessa regulação socialmente compartilhada, tanto entre sistemas, né, como entre professor, comunidade educacional, colega, né, outros estudantes, a comunidade em si, e, é claro, o sistema de inteligência artificial. Então, aí a gente fala que, futuramente, nós entendemos que esses sistemas eles vão ser sistemas híbridos, né, em que vai ter esse diálogo entre a inteligência humana e o sistema de inteligência, né? Sistemas inteligentes, vamos dizer assim, ainda mais com a IA generativa. Então, traz mais opções ainda para a gente em relação a possíveis aplicações para a autorregulação da aprendizagem para o processo do aprender, né? E é isso! Não sei se foi bom, gente, mas eu terminei. O que eu trago, principal, é pensar, gente, primeiro de tudo, entendam como vocês aprendem, né? Vamos começar a pensar de forma mais intencional. Não só aceitar lá que eu vou para a universidade, vou sentar lá para aprender, ou ouvir o professor, enfim. Começar a pensar um pouquinho mais em relação a como eu aprendo. Para daí vocês começarem a trabalhar com esses sistemas. Tá? Eu acho que é muito produtivo. Não tenham medo desses sistemas. Utilizem eles. Obrigada. Espero ter ajudado. Muito bom, Maria Antônia, foi muito bom te ouvir, acho que trazer esse outro olhar aí sobre essa ferramenta que é a IA, tantas dicas, né, que você foi colocando aqui, tanto em relação aos aplicativos, né, quanto a entender de uma forma educacional, mais fortalecida da utilização desses aplicativos para o processo de aprendizagem. Então, acho que foi muito importante, o pessoal aqui também está reconhecendo, né, parabenizando e agradecendo aqui a apresentação, né, o Luiz Felipe colocou aqui, ó, foi ótimo, eu toparia mais uma reunião aprofundando essas metodologias de autorregulação e tudo. E aí, Luiz Felipe, fiquei pensando, né, enquanto a Maria Antônia estava apresentando, né, a Stephanie acho que falou que conhece, né, alguns dos aplicativos, né, outros também, a gente pode pensar numa organização de uma roda de conversa, assim, para trocar essas experiências, né, quem usa, como usa, né, acho que é bem interessante essa proposta. Muito bem, pessoal, a gente tem um tempinho ainda, para poder conversar, então eu abro aqui o espaço para perguntas, comentários, sugestões, né? A Laís comentou aqui também, que linda apresentação de designer para designer, eu também acho, viu, Laís? Os slides da Maria Antônia são, assim, maravilhosos. A Laís é designer? Que chique, gente! Você é designer do quê, Laís? Conte para mim, né? Porque designer tem essas coisas, né? Você é designer em quê? Ai, gente, gráfico! Aí! A gente tem assim, né? Meu departamento é design de moda e gráfico, né? Eu também dou aula com gráfico. A gente é ali.
Mas a questão de uma troca é legal, né? Porque daí a gente entra nesse contexto de corregulação, né? Então, de compartilhar realmente essa parte importante, né? Muito bem, ó, o Márcio e o Luiz Felipe concordaram aqui com a ideia, né? A Fernanda Freitas, que nos acompanha aqui também, é psicóloga escolar, é nossa parceira aqui também em autorregulação, adorou. Muito bom, pessoal. Obrigada aí pela participação de vocês. E o espaço está aberto para sugestões, comentários, perguntas. Eu não lembro, acho que foi o Otávio, né, que falou que ele tem dificuldade com o Notion. Não desista, tá? Não desista. Porque, às vezes, a dificuldade também é na interface ali, né, do usuário, mas é uma interface bem agradável, o sistema, mas às vezes até por não ter esse costume, às vezes, de trabalhar com uma organização, de uma forma mais dinâmica, né? Então, quando vocês tiverem dificuldade com esses sistemas, não desistam de primeira, né? Tente mais uma vez, vejam onde está o problema, e também, é claro, migrem para outros sistemas. O Google, acho que a Unicamp também trabalha, né, com o Google Education, ele também tem suportes com inteligência artificial que vocês podem usar, e outros suportes que também não tem, né, claro, a inteligência, mas que vocês também podem usar para começar a trabalhar esse gerenciamento, né, do processo. Também é bem legal. Muito bem, olha, o Luiz Felipe está perguntando aqui onde que a Maria dá aula de design gráfico. A Maria é professora da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, né, Maria? Isso, eu sou professora da UEL, eu sou alocada no departamento de design, e no meu departamento nós temos 2 cursos, né? Design gráfico e design de moda. Aí nós trabalhamos nos 2, eu trabalho nos 2 cursos. É um departamento com 2. Muito bem. Fernanda levantou a mão, pode falar, Fernanda. Ai, bom dia. Eu vou desviar um pouco o assunto, Maria. Me permita, de psicólogo escolar, eu estou trabalhando num colégio que eles têm uma plataforma super interessante e até eu estive na conversa com os alunos do terceirão, né? Que eles foram, inclusive, aí à UPA, na Unicamp, para conhecer. E aí, eles até exploraram a plataforma para as alunas, para elas terem essa ideia da personalização. E aí foi muito interessante, porque ele gera gráfico, eles fazem os simulados, eles conseguem ter uma parametrização do desempenho dele por conteúdo, né, no grupo, na sala, na cidade, no estado, no Brasil, em todas as instituições que usam a mesma plataforma. E aí eu fiquei pensando, porque eu estou chegando na escola agora, né, faz pouco tempo, mas a ideia era assim, Maria, talvez até estudar a plataforma. Então, a minha pergunta para você é se existe alguma literatura, né, que a gente possa, porque a sua apresentação foi autorregulação da aprendizagem com IA, né? E aí eu estou falando de uma plataforma muito específica que os alunos já têm acesso, né? Então, se tem alguma literatura que possa me auxiliar para pensar nessa conversa que eu possa ter com as alunas, né, de como explorar mais a plataforma, que eles têm esse recurso, mas o que eu percebo é que poucos fazem acesso, até pelo coordenador. Sim, tem. Se quiser depois, eu mando para vocês, né? Tem muita pesquisa. Brasileira, nós temos muito pouco, muito pouco. Eu falo que a gente precisa ter um pouco mais no nosso contexto. Porque a gente trabalha muito com pesquisas internacionais, poucas no nosso universo aqui. Mas, de forma geral, a gente tem muita pesquisa internacional sobre isso, tá? Tchau, tchau, Itamar. Obrigada, viu, pela participação. Aí você pode utilizar dessas referências, né, de pesquisa para trabalhar. Mas sim, esse dado que você traz de acesso é um dos dados que a gente mais tem em pesquisas, de que, na verdade, o aluno pouco interage com esses sistemas. Não só com o sistema, mas com os recursos que esse sistema traz.
Aí nós temos algumas pesquisas que levantam algumas questões, né? Então, por exemplo, um dos itens levantados é essa percepção de utilidade, tá? Então, isso é o primeiro elemento que impacta no uso do sistema pelo aluno. Ele não vê nesses sistemas e nessas ferramentas a mesma utilidade que ele vê no Instagram. Então, ele vai acessar mais uma rede social, às vezes, do que, por exemplo, um sistema digital para aprendizagem. Por quê? Porque daí ele não dá o peso devido à utilidade daquele sistema. Então, ele acha que às vezes é uma perca de tempo, ele não consegue ver aquele recurso como útil para o processo de aprendizagem. E aí é nosso papel como educador. É mostrar a utilidade, a importância daquele sistema para o processo de aprendizagem. Então, essa importância, às vezes, passa também por usar esses sistemas para o aluno fazer atividade, ou para ele buscar, para não ser uma coisa além do que ele já tem para fazer. Porque se for uma coisa a mais, ele não vai usar. Isso já tem, a gente tem várias pesquisas que mostram isso. Então, ele está inserido no dia a dia do estudante. Outra coisa é igual eu pontuei várias vezes aqui, né? A ideia de que o aluno é o gestor. Então, o sistema não vai fazer por você, é você que alimenta o sistema. Então, quanto mais você interagir, mais personalizado vai ficar o seu processo de aprendizado. E o feedback é mais personalizado ainda, né? Outra coisa também, então, junto dessa questão da utilidade, e mostrar essa utilidade e esse valor, então, atribuir o valor, que também é uma questão da autorregulação, né? Atribuir valor àquele sistema, atribuir valor àquele conteúdo, é fundamental para o aluno utilizar. E também a perspectiva de que aquilo não vai cercear, não vai tirar o papel do professor, que muita gente tem o medo de que isso vai desumanizar. Não é isso, pelo contrário, né? Isso vai auxiliar o professor a te dar melhor suporte de aprendizagem, né? Isso também o aluno tem que entender que auxilia o professor, ajuda com que a gente consiga adaptar mais ainda a aprendizagem para aquela pessoa, para aquele indivíduo. É que a gente ainda tem o costume de achar que a gente tem a mesma trajetória comum de aprendizado do outro, e a gente não tem. A gente parte, às vezes, de um local comum, que é uma atividade, um conteúdo. Mas cada um vai ter uma trajetória diferente, e esse sistema serve para personalizar. Então, explicar isso também é importante que eles consigam entender para utilizar. Mas eu posso passar para você vários elementos de literatura que você pode utilizar. Essa mesma questão de identidade do aluno é importante para a interação com os sistemas. Como o aluno se vê como estudante, como ele se vê. E a gente sabe que essa forma de se ver como estudante altera de disciplina e altera, né, de acordo com o contexto em que esse estudante se encontra. Então, isso também tem que ser trabalhado constantemente com o estudante, como que ele se vê, dependente ou independente. Se o aluno, tem algumas pesquisas que mostram que o aluno que ele tem uma visão dependente de aprendizagem, ele vê esses sistemas mais como um sacrifício, que ele depende mais do professor. E quando o aluno ele é independente, ele tem um perfil mais independente de aprendizagem, é aquele aluno que ele vai usar esses sistemas como ferramenta de aprendizagem. Ele não fica tão restrito ao comando do professor, né? Aí, então, o que a gente tem que fazer, às vezes, é passar de forma mais gradual esse processo de regulação. E aí entra a corregulação, né? Auxiliar o estudante nesse processo de autorregulação da aprendizagem. Então, você vai gradualmente passando para ele a responsabilidade de usar o sistema. Então, você começa a inserir isso todos os dias, no dia a dia da disciplina, e depois vai retirando isso das atividades. E aí o aluno começa a usar por si mesmo. Não sei se respondeu. Sim, super, agradeço, viu, Maria? Prazer em vê-la, Marilda. Muito obrigada. Depois eu gostaria do seu e-mail ou uma forma para facilitar o contato, tá bom? A Marilda colocou ali. Mas se quiser também meu WhatsApp, deixa eu colocar aqui, que às vezes o WhatsApp é muito fácil também, né? Também pode mandar. Ótimo, eu deixei aqui o e-mail da Maria também, para quem quiser manter contato, tirar alguma dúvida. Tem um comentário aqui no chat do Otávio, ele diz que chegou a usar o
Obsidia um pouco, mas percebeu que demorava muito para tomar notas. Tem um período de adaptação, Maria, ao uso da ferramenta? Tem. É importante a gente interagir quando vai conhecer um sistema. Eu falo assim, o alfabetismo, né? Que a gente fala. Então, você precisa aprender a se... Aquilo entrar mesmo no seu processo diário ali, né? Então, é uma alfabetização dentro de um sistema, né? Uma maturidade no sistema, né? Então, eu falo assim, antes de você usar, por exemplo, por uns 15 dias, não desistam, não desistam. Façam uma visita diária, começa a ver ali, interagir um pouco mais. O Obsidian, é o que eu acho que eu falei isso, né? Não lembro se eu falei exatamente, mas ele é um sistema um pouco mais avançado, vamos dizer assim. Você precisa ter um certo já conhecimento no seu processo de aprendizagem, um pouco mais de, vamos falar de um caminho autorregulado, sabe? Um pouco mais de independência, um pouco mais de compreensão metacognitiva do seu próprio processo, para você conseguir trabalhar com ele de forma mais prática, tá? Mas essa questão de demora um pouco mais para tomar nota é porque, assim, ele é um processo bem mais complexo mesmo de ação, né? O Obsidian. Então, eu sempre considero que ele é mais para a hora que você já é mais independente no seu processo de aprendizado, né, de conhecimento. Mas fala assim, ó, gente, tenta usar ali por um mês, sabe? Selecione um conteúdo para trabalhar, às vezes, uma plataforma. Né? Comece por um conteúdo, por uma disciplina. A gente fala assim, comece pela disciplina que você gosta. Comece pelo conteúdo que você gosta, pela disciplina que você tem mais chance de permanecer, de se engajar e permanecer até o fim utilizando aquele sistema. Tá? Isso ajuda bastante. Não deixe para usar o sistema para estudar para a prova de última hora. Não. Aquela disciplina que você tem um certo tempo, enfim, você gosta de se dedicar. É uma estratégia, né? Muito bem, né? Eu acho que isso ajuda também na tomada de decisões, né? Quando que eu vou usar a ferramenta, não só o como, né? Mas qual que é o melhor momento aí para usar a ferramenta. Isso é importantíssimo no processo de autorregulação, né? Muito bom. Ok, pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Luiz. Luiz, acho que eu vou pedir para você explicar. Ele pergunta, teria acesso online aberto? Tem uma amiga interessada em entrar na área, eu acho que deve ser do curso de design, né, Luiz? Gráfico. Acho que do gráfico, né? Isso. Não, o nosso curso ele não tem acesso online aberto, ele é 100% presencial, e aí ele não tem, infelizmente. Mas se ela tiver a intenção de mudar também, vir para Londrina, o nosso forninho aqui, nosso calor de Londrina, ela pode acessar o site da universidade e também pode conhecer também o perfil do Instagram, do design gráfico, do departamento de design, né, nosso departamento, que tem algumas informações. O que a gente tem só online e aberto são as pós-graduações. A graduação não é, infelizmente. Não temos esse suporte online para ela. Tá ótimo, respondido. Fernanda, você está com a mãozinha levantada? Você quer falar? Não, desculpa, Má, eu não tinha então passado da outra vez. Tá, Perdão. joia. Imagina. Pessoal, então acho que é isso. Agradeço novamente a Maria Antônia por compartilhar informações bastante pertinentes, importantes para se pensar aí no processo de autorregulação da aprendizagem, para o uso das ferramentas, para além da questão superficial, né, mas entender aí o funcionamento de cada uma delas, né, e como elas podem ajudar aí no fortalecimento do processo de aprendizagem. Então, eu convido vocês a continuarem nos acompanhando, nós teremos aí mais atividades desenvolvidas ao longo do semestre, e eu os vejo aí nas próximas, né? Pessoal, então, para quem esteve presente, automaticamente aqui o Google, ainda bem, já vai gerar uma lista de presença, e aí a gente vai fazer aí
o certificado. Então, o certificado deve ficar pronto aí em torno de uma semana, né, uns 10 dias para a gente poder configurar as informações. Ok, pessoal? Muito obrigado. E Maria, mais uma vez, obrigada aí pela sua gentileza. Fernanda, prazer em revê-la. Laura aqui também acompanhando. E até a Obrigada por próxima. tudo, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.